Bom dia, doutores, tudo beleza? Tudo na paz. E aí, doutor? Bom dia. Pessoal, é o seguinte, hoje a gente termina aquele capítulo de morte celular, tá? E vamos ver se dá tempo da gente começar também hoje a parte de inflamação. Eu já até coloquei a primeira parte de inflamação aí na plataforma, tá? Se não der tempo da gente ver hoje, se vocês quiserem já pegar pra ver depois o material aí, dar uma lida, tá? Fiquem à vontade. Bom, pessoal, vamos lá então. É... Hoje a gente já chega na reta final de morte celular, né? A gente falou a parte da necrose, os mecanismos da necrose aí para trás. E hoje a gente finaliza com a apoptose, né? A apoptose, como a gente já sabe, é aquele tipo de morte celular programada, né? Ela é induzida por um estímulo dentro da própria célula intracelular, no qual essas células destinadas a morrer, elas ativam enzimas que vão fazer a degradação do próprio DNA, tá bom? Essa enzima ela vai degradar não só o DNA celular, mas também as proteínas citoplasmáticas nucleares. Essa apoptose, esse processo de morte celular programado, pode ser também tanto patológico, tá? Ou pode ser fisiológico. Mas, professor, você falou que necrose é o processo patológico. Mas existem patologias que induzem a apoptose, tá bom? Não é que a apoptose ela é relacionada diretamente àquela patologia, mas a patologia pode induzir a apoptose ali numa alteração de algum estímulo celular, beleza? Na liberação de alguma enzima. Na apoptose eu não tenho resposta inflamatória, eu não tenho inflamação associada a essa morte celular, beleza? Então fica essa dica aí. Na apoptose eu não tenho inflamação associada, a membrana da célula está íntegra, beleza? Na necrose sim, eu tenho aquela degradação da membrana, eu tenho processo inflamatório, né? Eu tenho aquele monte de cascatas lá por trás desse processo. Na apoptose não. No final da apoptose, quando a célula morre, né? A célula propriamente dizendo, ela é fagocitada, né? Ali entra em ação os corpos apoptóticos. Na microscopia a gente observa essas células durante a apoptose, né? Células células individualizadas, tá bom? Poucas células individualizadas a gente observa. Essa característica aqui é uma das características onde fala a nível celular da apoptose, que é mais característico. A célula fica com cromatina hipercromática, tá bom? Então a característica da célula na apoptose, a célula fica com cromatina hipercromática e citoplasma eosinofílico. Quando eu falo dessas causas da apoptose, começando citando as causas fisiológicas, né? É aquela lei do desuso, né? Eu posso citar a primeira, o primeiro pilar, né? Eliminação de populações celulares não mais necessárias.
Então você tem um grupo de células ali que perde a função com o processo de evolução de crescimento do ser aí, e essas células deixam de exercer essas funções, como na embriogênese, a destruição programada, tá? Ou a involução hormônio dependente, o caso do endométrio que a gente viu lá na primeira aula, né? A própria deleção celular em populações proliferantes, né? A própria pele, aquela morte celular na pele, beleza? A morte celular após o uso, eu posso citar o processo de embriogênese também, a morte daquela membrana interdigitálica, as próprias células inflamatórias no final da inflamação, ou seja, ela cumpriu ali seu papel no processo de inflamação e perdeu a sua função, então vai para o descarte, tá? E a eliminação de linfócitos autorreativos, que a gente pode associar também na própria inflamação. Já falando patologicamente, né? Células não viáveis ou alteradas do ponto de vista genético ou lesadas de modo irreversível. Aqui eu tenho uma patologia que está induzindo a célula a fazer apoptose. Não que a apoptose seja normal da patologia, tá? Mas é uma patologia que pode induzir a apoptose. Como exemplo, alterações genéticas. Primeiro, lesão de DNA. A própria radiação, drogas citotóxicas. Você pode ver que o paciente ele cursa com esse quadro após a essa exposição à radiação, um quadro gradativo que vai manifestar daqui 10 anos, tá? Você tem infecções, ainda mais quando eu falo de HIV, infecções virais que podem induzir a apoptose, acúmulo de proteína mal formada ou proteínas mal dobradas, né? Mutações genéticas, atrofia patológica do parênquima de órgãos, ou por compressão ou por obstrução. Então a morte é induzida, essa morte celular, essa apoptose, ela é induzida. Então não tem ali lesão de membrana, o citoesqueleto celular está preservado. E também por via intrínseca e extrínseca. O que é isso aí? São as duas vias que podem produzir a apoptose. A via intrínseca, ela é chamada de via mitocondrial. Aqui eu tenho liberação de citocromo C, tá? Quando essa apoptose é induzida pela via intrínseca, né? Então você tem ali a liberação do citocromo C e a ativação das caspases. Exemplo, quando você tem a diminuição dos fatores de crescimento, né? No caso da célula do endométrio, ou algum dano de material genético, né? Essas situações elas levam àquele acúmulo de proteínas mal dobradas. E a via extrínseca, ou via do ligante da morte, ela é desencadeada pela expressão de partículas virais na membrana do citoplasma, beleza? Então eu tenho aqui já liberação de receptor TNF, tá? Eu tenho interação de partícula expressa na superfície celular, no citoesqueleto, beleza? O que acontece? Essa via extrínseca ela é ligada diretamente à exposição e interação da célula quando eu falo de infecções virais, tá bom? Então, citando infecção, citando contaminação, eu falo que é por via extrínseca. Qualquer dessas duas vias você vai ter ativado as caspases, beleza?
com indução de endonuclease e quebra do citoesqueleto, levando à formação de corpos apoptóticos que serão fagocitados pelos macrófagos. Não há ruptura de membrana, apenas alteração da conformação. Então a principal característica da apoptose é que eu tenho a membrana preservada. Beleza? A morfologia. Eu observo uma célula diminuída, né? Cromatina condensada, formação daquelas bolhas citoplasmáticas, né? Aquelas bolinhas que a gente viu naqueles esquemas no slide passado, lá na aula passada, os corpos apoptóticos, né? Ocorrendo ali um processo de fagocitose. Então você tem um processo apoptótico, né? Numa reação autoimune, você observa que membrana ainda está íntegra. Beleza? Você observa aqui, ó, na parte da microscopia, da micrografia eletrônica, né? As células sofrendo apoptose, alguns núcleos, a gente fala com crescente periférico, beleza? De cromatina compactada, alguns fragmentados, já iniciando uma fragmentação, certo? Então você tem essa característica bem marcante da apoptose. A membrana está íntegra, ok? Alguma dúvida aqui, pessoal? De boa, né? Sim, tá de boa. Tá de boa. E aqui a gente fecha a parte de morte celular. Fechamos. Morte celular, então. Ok? Fechando morte celular, a gente já entra na questão de inflamação. A gente tem que entrar já no conteúdo correspondente à inflamação. Deixa eu abrir aqui. Bom, pessoal, inflamação eu tenho ela como caracterizada, né, por uma reação vascular e reação celular frente a um agente invasor. Eu tenho aqui algumas fases durante esse processo de inflamação. E uma das fases é a fase de reparação. A fase de reparação dentro do processo inflamatório inicia junto com essa resposta. Só que a fase de reparação, ela termina só quando o agente nocivo foi eliminado, que consiste na parte da regeneração ou da cicatrização, onde você já encontra aquela fibrose, aquele tecido fibrótico no final do processo. Nós temos essas alterações, essa inflamação, caracterizada como aguda e crônica. Quando eu falo de um quadro agudo, de uma inflamação aguda, é aquela inflamação que você tem um início rápido e uma duração relativamente curta. Então ela começa de uma forma brusca, né, e termina rápido, um processo agudo. A principal característica da inflamação aguda, desse processo relativamente curto, é a exudação. Essa exudação, ela vem ali de proteínas, né, é rica em fluidos e proteínas plasmáticas. Isso tudo faz parte daquele edema, né, que gera o processo inflamatório. Esse edema que o processo inflamatório origina. Tem uma migração de leucócitos, predominantemente neutrófilos. Beleza? Então, a exudação de fluidos e proteínas plasmáticas, migração de leucócitos, predominantemente neutrófilos.
Já a inflamação crônica, ao contrário da aguda, ela pode ter um início mais lentificado, só que a duração é maior, o tempo de duração é longo. O tempo de duração é maior, ou pode ser algo reincidivo. Histologicamente, a inflamação crônica ela é associada à presença de linfócitos e macrófagos, proliferação de vasos sanguíneos. Eu tenho uma angiogênese local ali, aonde está ocorrendo esse processo inflamatório, a formação de novos vasos sanguíneos, de uma microvasculatura nova, a fim de levar mais macrófago para lá, mais linfócito para lá, mais células de defesa, beleza? E por último eu tenho o processo fibrótico e a necrose tissular. Na inflamação aguda eu tenho 3 componentes principais que tornam-se ali pilares durante esse processo de inflamação. Primeiramente, alterações do calibre vascular. Eu tenho vasodilatação, aumenta o fluxo sanguíneo local, porque eu preciso ter um fluxo sanguíneo maior para chegar mais células de defesa naquele local. Depois, alterações estruturais na microcirculação que permitem que as proteínas plasmáticas e leucócitos deixem a circulação. Resumindo, a parede do vaso fica mais pérvia nesse ponto inflamatório, nesse local de inflamação, para ver essa migração de proteína e de leucócito ali para esse tecido inflamado. E o terceiro componente é a emigração dos leucócitos na microcirculação, a fim de chegar naquele foco inflamatório e eliminar o agente nocivo. Então, você tem alteração no calibre vascular, altera a estrutura da microcirculação, né? A parede desse vaso fica mais pérvia para esse leucócito sair da microcirculação e atacar o agente invasor. O extravasamento de fluido, proteínas e células sanguíneas para o tecido intersticial ou cavidades corporais se chama exsudação. Tá? Eu tenho a diferença de exsudato e transsudato. O exsudato é aquele líquido inflamatório mesmo, é o famoso pus. É aquele líquido inflamatório extravascular que ele tem uma alta concentração de proteínas, ele é rico em fragmentos celulares, beleza? Ele é rico em leucócito, é aquele líquido purulento, meio esbranquiçado, meio esverdeado, tá? Esse é o exsudato. O exsudato é um líquido inflamatório extravascular com alta concentração de proteínas, fragmentos celulares, leucócitos, tá? É o líquido resultado da inflamação local mesmo ali. Já o transsudato é aquele líquido meio transparente, de um aspecto amarelo cítrico. Beleza? Qual que é a diferença? É que o transsudato ele não é observado somente em inflamações propriamente dizendo. Ele é um fluido com baixo teor proteico. Ele vem do resultado do desequilíbrio osmótico, do desequilíbrio hidrostático, né? Então você começa a ter essa fuga de plasma, essa fuga de líquido para o interstício e forma esse líquido, transsudato. O transsudato em que situação que eu vejo? Naquele paciente que tem ascites, né? Aquele acúmulo de líquido intraabdominal, aquele paciente que você drena o abdômen, tira ali 1 litro de líquido, 1,5 litro, tá? O derrame pleural.
aquele paciente que tem ali um CA de pulmão, onde ele tem aquele desequilíbrio osmótico, aquela alteração numa microvasculatura ali, começa a ter essa fuga de plasma para fora da circulação, tá? Então é esse tipo de líquido, beleza? Não é aquele líquido inflamatório, não é pus. Então o transudato, ele não é um líquido que está 100% ligado a um processo inflamatório infeccioso. Já o exudato, sim. O exudato é o famoso pus. Beleza? O edema lá da inflamação, aquele inchaço, ele pode ser tanto um exudato ou um transudato. Vai depender do que for ali o tipo o que causou a inflamação. Então você tem a parede do vaso normal, certo? Você tem um equilíbrio de pressão hidrostática com pressão osmótica. Só que para ter o transudato, o que acontece aqui? Eu tenho essa pressão hidrostática aumentada. Em que situações eu tenho um aumento da pressão hidrostática? Quando eu tenho uma obstrução do fluxo venoso. É aquele paciente que tem insuficiência cardíaca congestiva. Ah, doutor, por isso que aquele paciente hipertenso é aquele paciente que vive inchado. Sim, tá? Aquele paciente todo edemaciado. Ah, por isso que então a hipertensão arterial ou a insuficiência cardíaca congestiva, ela faz um fenômeno que se chama anasarca, que é o paciente edemaciado de uma forma global, tá bom? É aquele paciente que pode cursar ali com edema agudo pulmonar. O pulmão do paciente está cheio d'água devido a esse desequilíbrio de pressão hidrostática. Lembra a situação para vocês que eu falei do paciente que tinha ascites, né? Enfermidade hepática associada. É o paciente que tem a pressão osmótica diminuída, pressão osmótica coloidal diminuída. O paciente tem uma síntese de proteína diminuída. Então eu tenho essa diminuição da pressão osmótica coloidal. Em quem? Pacientes que têm doença hepática. Paciente que tem hidronefrose. O que é isso? Síndrome nefrótica. Paciente que perde muita proteína. Tá bom? Paciente que expele muita proteína. Algumas patologias renais, o paciente não segura proteína. O paciente joga tudo para fora. Ou o paciente tem uma má síntese de proteína pelo fígado. Tá bom? Então isso aqui faz com que eu tenha esse extravasamento de líquido de forma não inflamatória, tá? Apenas pelo desequilíbrio da pressão hidrostática e da pressão osmótica. Mas um processo inflamatório pode fazer isso daqui também. Beleza? Já o exudato, eu não tenho só o extravasamento de líquido para fora da célula devido a essa alteração na microvasculatura. Eu tenho extravasamento de líquido e de proteína. A inflamação provoca um fenômeno que chama vasodilatação e estase. O que é a estase? Diminui a velocidade do sangue passando por aquele local. Então eu tenho esse extravasamento de líquido e de proteína para fora do vaso devido a um aumento dos espaços interendoteliais e também devido à estase sanguínea local. Beleza? Então você tem ali um transudato formado pela extravasação de líquido por causa da pressão hidrostática aumentada
por causa da permeabilidade vascular aumentada, né? Os espaços interendoteliais aumentados, a estase sanguínea local aumentada e uma fuga de proteína juntamente com o líquido. Tranquilo? O transsudato é só líquido, não tem proteína perdendo pro tecido. Ok? Estímulos para a inflamação aguda. Infecções, né? Bactérias, vírus, parasita. O próprio trauma, né? O trauma contuso, o trauma penetrante, aquela pancada, né? O trauma com orifício de entrada. Agentes físicos e químicos como queimadura, irradiação, substâncias químicas fazem também inflamação aguda. A própria necrose do tecido, a necrose, lembra lá que a gente acabou de falar, a necrose ela está associada à inflamação, né? Corpos estranhos, o próprio organismo trata de combater aquele agente invasor ali. E algumas reações imunológicas, né? Alguns tipos de reações imunológicas, até reações de caráter autoimune. As alterações vasculares, né? Elas são originadas no processo inflamatório visando dar uma maior mobilidade para esses leucócitos, para esses anticorpos chegar lá na área que está afetada. Então por isso que eu tenho essa vasodilatação, eu tenho esse aumento do espaço interendotelial para melhorar a saída dessas células de defesa ali para capturar, ali para cercar esse agente invasor. Essa vasodilatação ela é causada por mediadores como a histamina e o óxido nítrico e levam ao aumento do fluxo sanguíneo. Aumentou o fluxo sanguíneo, você vai ter o aumento de calor e o rubor. O que é o rubor? A vermelhidão. São os sinais da inflamação, né? Dor, tumor. Tumor seria o próprio inchaço, né? O calor e o rubor. O vermelhidão. Tá? O aumento da permeabilidade da microcirculação é o que vai fazer com que esse líquido saia de uma forma mais rápida, né? E a estase sanguínea aumenta e os leucócitos, especialmente os neutrófilos, migram através da parede celular para o interstício. Quando eu tenho uma circulação normal, eu tenho um fluxo sanguíneo normal, certo? Eu tenho uma microcirculação, tranquilo. Quando eu tenho uma área inflamada, observa que eu tenho um aumento do calibre vascular, ocorre a vasodilatação, expande a árvore capilar. Eu tenho uma vasodilatação capilar, então você tem dilatação de arteríola, dilatação de vênula, você tem aquela estase sanguínea ocorrendo ali devido aquele aumento do fluxo, a vasodilatação, o sangue está correndo mais devagar nesse lugar aqui. Então você começa a ter o extravasamento de proteínas plasmáticas, resultando edema. E por último, a migração dos neutrófilos, tá? Então eu tenho uma microvasculatura local ali alterada. Edema, vamos lá. Exudato rico em proteína extravasa para o interstício. Há a redução de pressão osmótica no sangue, o aumento da pressão hidrostática por causa do maior fluxo sanguíneo. Beleza? E o extravasamento de fluido para o interstício. Isso aqui é o que vai fazer o inchaço, o edema. Beleza? O próprio extravasamento de leucócitos e fagocitose, né? Que os próprios leucócitos, né, eles vão lá para o local da invasão e vão ingerir os agentes agressores, vão destruir essas bactérias,
vão eliminar o tecido necrosado. O que pode acontecer nesse processo aqui? Nesse ataque a esse agente invasor, a esse tecido necrosado, pode ocorrer o ataque a um tecido bom também. Beleza? Então o que acontece? Essas células podem agredir o próprio tecido que está são e prolongar a inflamação por meio de lesão no tecido local. Então por isso que às vezes você vê aquele machucadinho pequeno, quando inflama, às vezes pega um tecido maior em volta, você fala assim, cara, mas aqui estava bom ontem, amanheceu inflamado também do lado, tá? É resultado dessas agressões aos agentes invasores ali que acabam pegando tecido bom também, beleza? Então você tem ali a marginação, que é o deslocamento dos leucócitos à parede endotelial e a adesão ao endotélio durante o processo inflamatório. Você tem aqui a diapedese, que é a migração através do endotélio, certo? Tá saindo o leucócito através do endotélio, daquele espaço, aumento daquele espaço interendotelial, e a migração no interstício em direção ao estímulo quimiotático. Beleza? Que é essa quimiotaxia? Vamos lá. Migração de granulócitos, monócitos e, em menor extensão, leucócitos migram em direção ao local da lesão. Essa galera toda indo lá para o foco da lesão, lá onde está o agente invasor. Isso é a quimiotaxia. Beleza? Eu tenho substâncias quimiotáticas exógenas, que são os agentes bacterianos, as próprias contaminações bacterianas. E eu tenho as substâncias quimiotáticas endógenas, que são os próprios componentes dos sistemas complementos, né? O C5A, os produtos da via lipoxigenase, o leucotrieno B4, as citocinas. Por isso você vê bastante citocina às vezes envolvida aqui, falando na quimiotaxia endógena. Temos a fagocitose. A fagocitose é quando você tem a liberação de enzimas para degradar aqueles agentes nocivos, né? Os neutrófilos e os macrófagos que vão fazer essa fagocitação e vão liberar essas enzimas. Então você tem 3 etapas envolvidas na fagocitose, que é o reconhecimento ao agente e a ligação a ele. Depois você tem o vácuo fagocitário, tá? Que é a captura desse agente para degradação. E por último, a degradação do material ingerido ou morte. Isso aqui a gente viu lá na parte de necrose, lá no início da lesão celular, tá? Então você tem aqui o reconhecimento e ligação, ó. Os micróbios, as bactérias se ligam aos receptores do fagócito, né? Tem a parte do englobamento, que é a membrana do fagócito que se fecha em torno do micróbio, beleza? Aí aqui eu já tenho aqui o fagossoma, que é aquela bolinha, tá? De membrana ali, ó, com o micróbio ingerido. Tenho ali o lisossoma, né, com as enzimas, aí faz aquela ligação, a fusão do fagossoma e do próprio lisossoma. O lisossoma ali carregado dessas enzimas. Então, quando há essa fusão, há a destruição desses micróbios, dessas bactérias. Beleza? Sobre a última etapa, degradação ou morte, né? A destruição de micro-organismos consome muito oxigênio, por isso são criadas espécies reativas ao oxigênio. Vamos lá, os leucócitos, falando aqui de substâncias e lesões, esses leucócitos, quando eles fagocitam esse micróbio, né, quando eles fagocitam esse agente invasor, eles liberam produtos
que são microbicidas dentro do fagolisossomo e no espaço extracelular, tendo em vista que esse produto que o próprio leucócito liberou pode prejudicar tecido são, beleza? Então você tem uma exacerbação dessa lesão inicial, então às vezes uma inflamação que era para ser pequenininha, devido a esse agente microbicida liberado no espaço extracelular, acaba atingindo tecido bom ali, então essa inflamação fica muito maior, beleza? Se o infiltrado de leucócitos for persistente e descontrolado, ele pode se tornar o agressor, então exacerba essa inflamação fica muito grande, né? Então você tem aquela formação daqueles abscessos enormes, aquelas situações onde já você precisa de até drenar, dependendo o tipo do abscesso, tá? Pode ter alguma ligação a esse tipo de exacerbação, a essa reação, beleza? Defeitos na função leucocitária. Primeiro pode ter o defeito na adesão lá na hora da captura, né? Defeitos na função do fagolisossomo. A própria síndrome de Shediac-Higashi, depois a gente vai falar dessa síndrome mais pra frente, tá? Onde você tem ali uma redução na transferência das enzimas lisossomais para o vácuo fagocitário, ali dentro da própria célula, né? Você tem o defeito na atividade microbicida, quando você tem ali uma deficiência na produção de espécies reativas de oxigênio, tá bom? Um exemplo das doenças granulomatosas crônicas, certo? Ou a própria supressão da medula óssea, leucopenia, beleza? Supressão da medula óssea. Ah, doutor, por isso então que o paciente que tem leucemia é um paciente mais frágil com respeito a inflamações e infecções, tá? Esse sistema imunológico dele funciona com uma certa deficiência, funciona com uma certa dificuldade, beleza? Os mastócitos e os macrófagos também são importantes na resposta inflamatória aguda, tá bom? Então, na inflamação aguda você pode ter ali presença de mastócito e macrófagos, são importantíssimos. Término da resposta inflamatória aguda. Vamos lá. Ela diminui porque os mediadores da inflamação têm meia-vida curta, né? Eles são degradados assim que liberados e produzidos em surtos rápidos. Então essa é a característica da inflamação aguda. Início rápido e término rápido. A duração dela é curta. Além disso, são ativadas mudanças dos derivados do ácido araquidônico. Então você tem aqui prostaglandina, você tem leucotrieno, tá? Para as lipoxinas anti-inflamatórias, para brecar esse processo inflamatório aí, para não ter aí um caráter crônico. Beleza?